Boa tarde a todas e a todas que estão acompanhando esse congresso virtual da UFBA. Esse congresso, ele é um esforço da minha universidade de se mostrar presente nesse que é, talvez, um dos momentos mais trágicos da nossa história recente. É trágico tanto do ponto de vista sanitário como do ponto de vista humano. Nós olhamos ao redor e nós só enxergamos ruínas em todos os sentidos, né? Mas a universidade tem o papel, tem a obrigação, tem a tarefa, tem a missão de se fazer presente. E esse congresso é um desses movimentos, né? Aqui nós temos mais de 900 mesas reunindo centenas de pesquisadores da universidade e convidados. Temos 150 atividades artísticas com nossos artistas locais e também convidados. São mais de 3.000 vídeo-pôsteres de estudantes da nossa universidade que estão sendo exibidos para 26.000 inscritos e outros milhares que estão nos acompanhando, né? Há pouco eu conversava com o professor Paulo Miguel, o nosso vice-reitor, e ele usava uma imagem que é bastante forte, de que uma universidade, uma escola sempre tem que estar com portas abertas. E é o que nós estamos fazendo. São pessoas que são da área de engenharia, de medicina, ciências sociais, ciências políticas, filosofia, enfermagem, ciência e tecnologia, são diversas áreas, mostrando o que nós fazemos dentro dessas quatro paredes e qual é o impacto e a relevância do que nós fazemos na universidade para a nossa sociedade. Nessa mesa, especialmente, nós vamos fazer uma coisa que, de alguma maneira, expressa uma dívida que a universidade brasileira tem, porque nós temos uma facilidade muito grande em estabelecer parcerias e cooperações com professores, pesquisadores e universidades de todo o mundo, da Europa, Estados Unidos, mas muito pouco nós temos dialogado com os nossos colegas e irmãos que falam português e que estão na mesma trajetória histórica que nós estamos, como Angola e Moçambique. São países irmãos da gente e que muito pouco nós temos feito para estabelecer vínculos fortes. Essa mesa não é para reparar um erro histórico, mas é para iniciar um movimento de cooperação. Os nossos convidados, a professora Estélia Muyunga, o professor Pascoal Capita e a professora Raima Rajá, eles não vão apenas apresentar seus trabalhos aqui, mas vão iniciar um diálogo, e que eu espero, e nós esperamos, do programa de pós-graduação de filosofia, que seja um diálogo que produza mais adiante novas situações de convivência, de trocas, de aprendizado mútuo. Então, eu queria agradecer a disposição aqui desses meus colegas africanos para começarmos esse diálogo, agradecer ao professor João Carlos Salles pelo grande esforço para que mobilizasse toda a comunidade da UFBA para esse projeto, os técnicos que estão aqui nos ajudando, o Leonardo, e passo agora a palavra para o meu querido amigo e estudante do programa de pós-graduação de filosofia, o professor moçambicano Manuel Gomani. Por favor, Manuel, apresente os nossos convidados. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer à UFBA pela abertura, pelo convite, pelo espaço de integração dos nossos saberes. E a todos que nos assistem, obrigado pela atenção. Eu vou apresentar aqui três colegas, Pascoal Capita, que é angolano, nascido em Cabinda, fez a graduação em Angola e fez a pós-graduação, mestrado em Portugal, na área da epistemologia, particularmente filosofia contemporânea. É atualmente docente na Universidade, no Instituto Superior de Educação de Cabinda,
e a sua área de pesquisa de facto, a epistemologia, a questão da pessoalidade, africanidade, tem trabalhado também com questões ligadas à filosofia anglófona. Temos a Raima, que também moçambicana, ela é docente na Universidade São Tomás, de Moçambique, em Maputo. Tem a graduação dela em filosofia, uma pós-graduação em sociologia rural, gestão de desenvolvimento, outra pós-graduação em estudos de igualdade de género, que faz as pesquisas dela entre este pêndulo, filosofia, género, e faz esses estudos. Temos também a Stella Nyanga, que é também pesquisadora, também ligada à epistemologia. A base de estudo dela também caminha entre os saberes africanos, particularmente a interculturalidade, e é docente na Universidade Pedagógica de Maputo, e a sua pesquisa também é ligada a várias temáticas, a esta ponte entre o pensamento africano ou filosofia africana e outras formas de saber, conforme vinha os títulos aí. Muito obrigado e nós agradecemos a presença de todos. Pascoal Capita poderá entrar a qualquer momento. Ele não está na capital de Angola, mas está em Cabinda. Uma espécie de... Aqui está o Pascoal entrando. E pronto, podemos conseguir. Obrigado a todos. E boa escuta. Bem-vindo, Pascoal. Já lhe apresentei e vamos seguindo a sequência. Obrigado. Muito noite. O local que cada um se encontra neste momento. Eu vou começar a minha reflexão. Como sabemos, o título geral da mesa é sobre um abraço atlântico, onde encontram-se aqui pensadores de vários países, especificamente Angola, Moçambique e Brasil. E este abraço destes três países é com a filosofia. Dizer que é sorte ser a primeira a apresentar, desde já agradecer o convite, e que a minha apresentação vai ser mesmo num sentido introdutório, talvez, desta mesa, porque ela tenta explicar, de facto, esta ideia do abraço entre estes três países. Em termos de título, eu diria que vamos pensar a filosofia intercultural como algo necessário para a implantação das epistemologias africanas. Ao me referir a epistemologias africanas, talvez não quero me cingir especificamente ao caso africano, mas quero falar de toda aquela filosofia que podemos considerar como uma filosofia subjugada, uma filosofia subalterna, que se encontra muitas vezes em oposição à dita filosofia ocidental. Esta que é uma filosofia que se quer suprema. A crítica não vai ser muito em torno da filosofia ocidental. Certo que passarei por esta crítica, mas ela não é o centro da nossa abordagem. Em primeiro lugar, eu gostaria de referir que o conceito de filosofia intercultural que nós aqui vamos usar é um conceito que nós adotamos de Raoul Fornet-Bentancur. É um conceito de filosofia da interculturalidade que não quer ser distinta da própria interculturalidade. O que queremos dizer? Este autor latino-americano não quer pensar a filosofia intercultural como um ramo ou como uma disciplina fechada, mas porque ela é mesmo intercultural, ela é aberta. Daí que ele faz esta não distinção com a interculturalidade, no sentido de dizer que ela é uma atitude no final da história. Queremos assumir a filosofia intercultural como uma atitude, como uma abertura que nós temos para dialogar
com o outro. Este diálogo intercultural aqui proposto é um diálogo que pressupõe a ideia de nós repensarmos os nossos pressupostos diante do diálogo. Não é um diálogo que simplesmente quer ser ouvir o outro, mas que este ouvir o outro não mude nada na minha perspectiva. É um diálogo construtivo. Então, a minha apresentação, definida a filosofia intercultural na perspectiva em que nós queremos adotar, vai estar dividida em 3 partes principais e bem básicas. A primeira, que tem a ver com a crítica à filosofia ocidental, que eu já fazia referência. A segunda, que tem a ver com a perspectiva que eu vou denominar de intersubjetivação, proposta por José Castiano, mas que explicarei mais tarde, também considero, em certo ponto, como uma perspectiva intracultural antes de ser intercultural. E, por último, falar da proposta que é deste diálogo no Atlântico, não é? Que engloba estas filosofias subjugadas. Assim, começando, eu diria que, quando se pensa na filosofia da interculturalidade, muitas das vezes, ou em primeiro lugar, nós pensamos na relação entre a África, entre a América Latina, entre a Ásia e o Ocidente. Nós pensamos numa perspectiva da interculturalidade, que é uma perspectiva vertical, onde nós temos o Ocidente no topo e temos a periferia, neste caso, se quisermos usar o conceito de e toda a África em particular, e todo outro tipo de filosofia que é excluída. Mas existe uma crítica que é aqui feita, é que é baseada na perspectiva norte e sul, se quisermos ainda usar o conceito de Boaventura de Sousa Santos. Esta crítica que eu apresento não é uma crítica nova. O professor Castiano já apresentava nas suas crítica à relação intercultural, à relação vertical, desculpa, quando nos referimos à interculturalidade, daí que ela apresenta aquilo que eu chamei, que eu designo a segunda parte da minha reflexão, que é de intersubjetivação. Esta intersubjetivação teria a ver com a relação dentro das próprias filosofias consideradas inferiores. Eu estou a colocar elas, talvez não seja o conceito melhor, mas era simplesmente para fazer essa diferenciação, de mostrar que pensa-se pela natureza de um pensamento hegemônico ocidental, que este outro tipo de pensamento seja inferior, não que de facto ele seja. Dentro destas filosofias, no caso concreto, José Castiano pensava na filosofia africana, é necessário que haja uma interculturalidade na perspectiva horizontal. Ou seja, nós não estejamos simplesmente a olhar esta relação entre África, América Latina ou Ásia com o Ocidente, mas devemos olhar para o interior destas próprias culturas, destes próprios contextos, para dizer que nós temos, por um lado, aqueles que nós consideramos os sábios locais, que seria, neste caso, correspondente às filosofias locais, e temos, por outro lado, a filosofia institucionalizada, ou seja, a filosofia profissional. Castiano advoca aqui a necessidade de um debate interno entre os sábios locais e os sábios profissionais dentro de uma determinada cultura, no sentido de ver como é que aquele conhecimento local pode alimentar a filosofia que é ensinada e que é partilhada. O contexto em que nós nos encontramos é assumido como um local que dá perspectivas diferentes para a produção do próprio conhecimento filosófico. É um pensamento que vai se basear num contexto específico, daí que ele apresentará características e especificidades próprias. Nós concordamos plenamente com Castiano
ao falar desta perspectiva da interculturalidade na horizontal. E ela é feita, como dissemos, para este autor, por via da intersubjetivação. Castiano não nega a produção ocidental, mas antes de nós entrarmos para esta relação ou para este diálogo baseado na intersubjetivação, é preciso passar por esta primeira fase, que é de troca de saberes na perspectiva ocidental. Desculpa, horizontal. Eu vou apresentar a minha proposta. A minha proposta quase que coincide com a proposta de debate da nossa mesa, que é este diálogo entre as diferentes perspectivas de filosofia a partir dos locais onde nós nos encontramos. O que eu quero dizer com isso? É que esta perspectiva horizontal precisa de ser alargada. Em que sentido nós alargaremos a interculturalidade? A interculturalidade deve aqui ser, antes de nós passarmos para um diálogo com o Ocidente, olharmos para nós mesmos. Vamos dizer, o Brasil, Angola, Moçambique, falando de casos concretos aqui da nossa conversa, encontram-se numa posição inferior. Ou seja, eles têm uma necessidade de defender o seu próprio pensamento, de propor uma filosofia que se baseie no seu contexto. O que tem acontecido até aqui é que esta relação, mesmo depois de passar por esta intersubjetivação entre os sábios locais e profissionais, ela logo vai para o Ocidente. Nós nunca paramos, ou não se tem desenvolvido de forma frequente e com visibilidade, a questão do contato entre nós. Em que medida a produção filosófica angolana pode, por exemplo, contribuir para o enriquecimento ou mesmo para a compreensão daquilo que está a ser feito em Moçambique? Eu acho que aqui há uma grande necessidade de um debate, eu denominaria aqui de sul-sul. Ou seja, como é que, através da união das nossas forças, das nossas diferentes perspectivas locais, nós podemos propor uma forma de filosofar que não seja hegemônica, mas que traga outras perspectivas. Podemos ver alguns exemplos, eu busquei de forma aleatória, que é o caso da desobediência epistêmica com Mignolo, que é o caso das epistemologias do Sul, com Boaventura de Sousa Santos. São propostas que sempre estão contra, ou seja, estão em oposição ao Ocidente. Eu penso, digo mais uma vez, que é uma fase, ou seja, é tempo de nós passarmos para uma fase de construção, uma construção mútua, em que cada uma destas partes que não se torna visível neste momento, traz o seu contributo e a partir de ver um pensamento, já dizia Boaventura de Sousa Santos, só por chamar mais uma vez aqui para a nossa reflexão, dizia Boaventura de Sousa Santos que as culturas não são completas. Existem várias culturas e cada uma, a partir do seu local, vai fazer uma proposta e vamos tentar alcançar a tal almejada, digamos, completude, não é? As culturas vão se completar. Eu acho que o momento em que nós nos encontramos é um momento de construção, onde nós devemos olhar, vou usar de novo o conceito, apesar de não gostar, nós devemos olhar para nós como periferia e nos unir, entrar num debate. E este debate construtivo e com ideias próprias é que vai se tornar visível diante do debate global. Nós não precisamos de estar em oposição. Mais uma vez, eu quero lembrar aqui, em nenhum momento, na perspectiva em que apresentamos, nem na perspectiva anterior que nos referimos a de José Castiano, nós queremos negar a produção ocidental. Mas também estamos cientes de que nem toda a produção é adequável ao nosso contexto. Daí que nós precisamos de propor
respostas contextuais a estes problemas universais, olhando para o nosso próprio contexto. Já dizia Kabunda que há uma necessidade de criar novas relações num mundo multipolar, onde cada um vai partilhar e temos certeza de que nós temos objetivos comuns. Falamos, neste caso, objetivos comuns entre a América Latina, a Ásia, a África e, mais especificamente, aqui no debate, entre Moçambique, Angola e o Brasil. Claro que podemos pensar em debater com outras nações. Mas para que nós consigamos alcançar um nível de debate que seja bom, nós precisamos de passar por aquilo que podemos designar de desobediência cultural. Desobediência cultural, nas palavras de José Castiano, seria a ideia de que cada sujeito deve ser crítico em relação à própria cultura. Não é? Ele tem que estar aberto, ele tem que criticar o seu próprio contexto, no sentido de saber que este mesmo pode mudar. Ele está aberto para receber dos outros. Nesse sentido, a filosofia aqui seria considerada, ou eu definiria, neste caso, a filosofia como um pensar, mas um pensar que não é fechado, um pensar que quer trazer ideias a partir de contextos específicos, procurar soluções a problemas concretos, mas também uma filosofia que quer angariar outras ideias e estas várias formas de pensar a partir de outros que se encontram na mesma perspectiva. Mesma perspectiva não no sentido de igualar. Nós queremos assumir que estes contextos inferiorizados, diferentes, também podem nos dar possibilidades de pensamento diferente. Aí teríamos maior chance e maior possibilidade de ter uma filosofia multifacetada e melhor alimentada. Ela não seria uma filosofia parcial, mas uma filosofia que tentasse ver cada uma das partes relativamente ao todo, considerar a especificidade de cada uma das partes. Penso que já usei um tempo razoável e que o resto podemos debater depois de ouvir os colegas e ficamos assim à espera de alguns comentários, questões e muito obrigada. Muito obrigado. Você consegue nos ouvir bem, Pascoal? Parece que travou. Acho que posso entrar. Pode entrar sim. Estamos com tudo pronto para você falar, Pascoal. Sim. Ok, muito obrigado. Acho que vou aproveitar, atendendo às nossas dificuldades tecnológicas que sempre existiram e vão continuar a existir. Eu, profundamente ligado com a ideia da colega, que, na verdade, com a releitura que fez de Castiano, e não abandonar, não houve, eles admitem não ter um certo abandono da produção ocidental, mas que deveria haver essa interculturalidade, intersubjetividade para o melhor engrandecimento da filosofia. É precisamente a partir deste ponto que eu também poderia aqui começar a minha reflexão, dizer que as grandes vicissitudes, as grandes insuficiências que nós detectamos e procuramos compreender da própria sociedade está em torno daquilo que nós chamamos de ontologicamente de pessoa, ou seja, o homem. Na verdade, este intercâmbio, esta discussão está centrado
precisamente nessa discussão que eu trago, que é a questão da noção da pessoa, que eu apresentaria, todavia, com o seguinte tema: a noção da pessoa entre a filosofia africana e a filosofia anglo-saxônica, com o objetivo de mostrar, do ponto de vista da pessoa, numa perspectiva reducionista, que contraria a visão antropológica ou absolutista da pessoa na filosofia africana. Eu vou poder, do ponto de vista filosófico, tentar mostrar as grandes desavenças que existem entre aquela visão ética e metafísica e a visão antropológica da noção da pessoa, e que nós poderíamos introduzir, esta é a minha grande proposta, e que a filosofia africana poderia pegar dessa filosofia anglo-saxônica para enriquecer essa visão antropológica, que é parecida com a filosofia grega e até moderna, começada por Emmanuel Mounier em França, chamado personalismo moderno. No contexto africano, motiva-me a introduzir este aspecto da personalidade, em virtude, tal como disse, de algumas insuficiências sociais, culturais e até mesmo políticas, no que tange ao atraso das infraestruturas, construção de escolas, hospitais, enfim, um conjunto de anomalias que culminam na discussão sobre o que é ser pessoa, que não é necessariamente o que é ser homem. Então, aqui eu vou poder apresentar, em alguns momentos da minha reflexão, que o pensamento africano equipara-se àquela antropologia grega, na ideia da noção do homem, que é diferente dessa noção de pessoa que nós queremos introduzir como uma certa novidade na própria epistemologia da filosofia africana. Repartimos já a reflexão em 3 pontos fundamentais. No primeiro ponto, apresentar a posição da ideia da pessoa desde a filosofia grega até a concepção primitiva da era contemporânea. No segundo ponto, vamos nos cingir em descrever a visão africana a partir da noção muntuísta, esse é o termo muntuísta que vem realmente significar a ideia da pessoa e que poderia ter significado, teria um outro significado nas outras línguas naturais. E no último ponto estarão as nossas contribuições com a ideia de uma visão reducionista que enriqueceria a filosofia antropológica, mas sim, sobretudo, no sentido ético e metafísico para melhor caracterizar o africano. Então, vamos anglo-saxônica, um bocadinho distante, como disse, da filosofia ocidental, grega e francesa, etc., para percebermos a pessoa nessa perspectiva ética e metafísica. No primeiro ponto, a ideia da pessoa na filosofia grega e a sua noção primitiva sobre a pessoalidade. E aqui vou retrabalhar um bocadinho e, no fim, vou apresentar a questão dos termos pessoalidade e personalismo. O problema da pessoa tem sido fortemente discutido na filosofia desde a Idade Antiga até os nossos dias, seguindo diversas perspectivas. A ideia da pessoa não foi propriamente sistematizada na filosofia antiga, quer grega, com acento desta, em virtude das dificuldades em lidar com realidades individuais do ser. Pronto. A partir deste esforço profundo e longo sobre o estudo do homem, foi precisamente na era medieval, com vários pontos de vista de filósofos cristãos, que se assistiu pela primeira vez à tematização da ideia concreta da pessoa, tendo como maior relevância a ideia da Santíssima Trindade. Na Idade Moderna,
moderna, precisamente com o subjetivismo e o intersubjetivismo, agem para o conceito de pessoa. A pessoa perde o seu estatuto ontológico e passa a designar uma realidade psíquica, emotiva e subjetiva. Dá-se uma alteração semântica do termo pessoa. Nesta altura, a ideia da pessoa deixa de ser uma resposta e passa a ser uma interrogação, na medida em que põe em aberto a discussão tradicional, como veremos em seguida, do problema mente-corpo e o problema da consciência. Ou seja, dentro da própria filosofia anglo-saxônica, a discussão em relação à noção do homem divide-se nessa perspectiva de Descartes, a ideia da pessoa, a partir dos filósofos australianos, etc. A discussão acerca do problema mente-corpo é, em grande parte, indispensável para se tratar de assuntos sobre a pessoalidade. Com destaque de Strauss e Ayer, são os grandes filósofos que, dentro da ideia primitiva da pessoa, defendem que a noção de pessoa equipara-se à ideia de Descartes, de que é o corpo e a alma que fazem a pessoa. Ponto 2. No ponto 2, aqui vou apresentar a ideia da pessoa na filosofia africana contemporânea, o chamado montuísmo. Repito, aqui vou fazer referência variedíssimas vezes de alguns filósofos autóctones africanos, como é o Ezio Bono, como disse, como significado da ideia de pessoa, mas com algumas implicações filosóficas, antropológicas, do próprio personalismo de Emmanuel Mounier. Vamos procurar apresentar, neste ponto, apesar de alguma influência, tal como disse, já demonstrada pelos absolutistas anglo-saxônicos. Os grandes absolutistas são estes que faço menção de Ayer e Strawson, que defendem que a entidade da pessoalidade vê-se a partir da união do corpo e mente. E da filosofia grega e moderna, a ideia da pessoa, que de facto também serviu de subsídio para enriquecer a tipologia da educação em África a partir do neologismo montongologia. Todavia, para além desta visão primitiva de Peter e Ayer, os grandes filósofos primitivos, que se enriqueceria com as dos filósofos africanos, aqui na linha do pensamento destes africanos, a noção de pessoa é fundamentalmente teológica. E aqui vou fazer um bocadinho mais esse destaque, vou acentuar melhor isto. Desde os primórdios até os tempos de hoje, sempre se confundiu a filosofia propriamente dita com o estudo da teologia em África. Tal como diz Ezio Bono, repetidas vezes, o discurso filosófico do teológico no pensamento africano foi muitas vezes distorcida. E é essa visão que mesmo o contacto a partir daquela filosofia real, concreta, a filosofia propriamente dita e vivida em Angola, tem as suas reentranças, tem as suas implicações dentro da própria tradição, que nós traduzimos como a ideia da teologia. Desta feita, apraz-nos agora apresentar a posição antropológica e ontológica, que não é ética e metafísica, sobre a ideia da pessoa num universo de quase 10 filósofos africanos, destacando apenas 2, nomeadamente com a ideia de Placide Temples e de Alex Kagame. Temples, apesar de ser proveniente de uma nacionalidade europeia, é, no fundo, aquele que começa a mostrar o aspecto metafísico e não mágico da religiosidade da filosofia africana, a partir da sua monumental obra, A Filosofia Banto, de 1945.
viveu e trabalhou durante muito tempo na zona do Congo belga, a chamada região de Katanga. Por sinal, próximo daqui da região onde eu me encontro. No estudo desta obra, faz-se uma análise clara sobre a ideia da pessoa, designada pelo termo muntu. Muntu significa aquele ser que possui a força vital e que é proveniente de Deus. Tá? Estamos aqui mais uma vez a confirmar a ideia de Bono, do Enzo Bono, de que a filosofia africana é meramente teológica. O homem, enquanto muntu, é a mais vigorosa entre as forças criadas e regula as demais forças viventes. Para que haja uma pessoa, diz Temple, e nós aqui acentuamos muito bem, deve ocorrer aquilo que os anglo-saxônicos chamam de intencionalidade na ação. A questão fundamental na linha de ação do pensamento de Temple é misturar a filosofia e a teologia, a fim de caracterizar a pessoa, mas sempre numa base absolutista. Então, aqui podemos ver que dentro desse enrolar da discussão da pessoa que nós vimos no primeiro ponto sobre os gregos com os medievais e agora com os filósofos africanos contemporâneos, há um denominador comum, que é esta visão antropológica e ontológica, que para os africanos tende a estar ligada à teologia, e para os gregos há uma questão mais metafísica. Ponto 3, que é o ponto culminar da nossa reflexão, e aqui reside precisamente aquela nossa proposta de contribuirmos a partir da ideia da filosofia anglo-saxônica nas grandes discussões observadas em torno da pessoa em relação aos filósofos africanos. Mas para além da posição de Temples, tal como tu fiz menção, falaria também um bocadinho de Alex Kagame, precisamente, mostra algumas insuficiências de Temples. E para Kagame, diz que o termo mundo, composto pela raiz untu, para nós, quer dizer, isto é, ser em sentido genérico, e pelo prefixo mu, que quer dizer inteligência, com plural ban, que dá a palavra ban, definindo assim o homem ou a pessoa como ser de inteligência. Para Alex Kagame, untu nas nossas línguas locais, sobretudo na zona norte, onde me encontro, untu é a cabeça, mas a cabeça do ponto de vista da nossa cultura é o indivíduo capaz de resolver os problemas. Então, Alex Kagame pega untu com a ideia de mu, que dá o mundo, que deu a ideia traduzida nas línguas ou em português, a pessoa como ser inteligente. Mas como podemos ver, essa ideia inatista de Kagame, de Placide Temples e tantos outros que nós poderíamos fazer a descrição, estão todos em torno daquela antropologia, aquela ontologia grega, medieval e até mesmo moderna do personalismo de Emmanuel Mounier. Daí o nosso terceiro ponto, que é a visão reducionista da pessoa, seu impacto na filosofia africana. Mais do que, e ali fazer referência da minha colega que antecedeu, que o nosso problema não é a negação da produção ocidental e nem tão pouco da produção anglo-saxônica, mas que haja essa intersubjetiva, essa interculturalidade que ela defende, e é nesse sentido que eu busco essa filosofia anglo-saxônica para enriquecer a discussão em torno do muntuísmo, em torno do personalismo, mas que também poderia ser da pessoalidade para distinguir homem da pessoa. Apesar desta grandiosidade do estudo sobre a pessoa, principalmente na época medieval, tal como fiz referência, foi na época moderna marcadamente crucial que a noção ganhou maior impacto com o pensamento do empirista inglês John Locke. John Locke, na sua monumental obra
o entendimento humano, Locke, a definição lockeana de pessoa é o ponto de partida da maioria das discussões contemporâneas na filosofia anglo-saxônica sobre a pessoalidade. Apesar das objeções por parte dos absolutistas, onde faço referência de Strawson e Peter, que identificam corpo e alma como a identidade da pessoa, a discussão que diz respeito à nossa abordagem iria enriquecer a filosofia africana sobre a questão da pessoa, parte da definição precisamente de John Locke. John Locke define pessoa como ser pensante, autoconsciente, inteligente e capaz de se pensar a si próprio como mesmo ao longo do tempo. A outra componente da proposta lockeana é ver a pessoa como uma entidade responsável pelas suas ações próprias. Daí a designação forense atribuída ao uso do termo pessoa. Então, aqui nós podemos observar a grande riqueza do pensamento de Locke na noção da pessoa. A pessoa, longe dos seus atributos internos, é uma noção que está ligada à questão da ação. E a questão da ação é uma questão diretamente ligada à questão da responsabilidade. Então, a pessoa, do ponto de vista ético e metafísico, é aquela que pratica certas ações e responde através delas. Em Locke, nós nascemos humanos e fazemos-nos pessoas. Ser pessoa é um fim a ser atingido. O ser humano, enquanto biológico, passa a pessoa na medida em que se reconhece a si próprio, mentalmente, psicologicamente, no tempo e no lugar em que estiver inserido ao longo do tempo. Esta distinção lockeana, que justificaria posteriormente a riqueza da filosofia africana, foi também importante na ética prática do filósofo australiano Peter Singer. Peter Singer é um grande filósofo australiano, com várias obras, várias pesquisas ligadas à bioética, à própria filosofia prática. Considera o ser humano como membro de uma espécie de Homo sapiens. E aqui, a ligar com o pensamento de Peter Singer, ao longo da história africana e da história da filosofia africana, observa-se a questão da homonização, ou seja, o berço da humanidade a partir da própria filosofia, da própria história africana. O homem mais antigo reza a história com Cheikh Anta Diop, Kizerbo, que veio de África. Mas do ponto de vista filosófico, esta noção não nos enriquece. Não nos enriquece porque a questão do Homo sapiens, do ponto de vista da história da filosofia, a partir de Peter Singer, é uma questão biológica, é uma questão humana, e não é uma questão, algo que está ligado à ética e à própria metafísica. E a questão biológica, que é equiparada a esta noção de Homo sapiens, é uma questão meramente biológica. Mas, como podemos observar, as ideias da filosofia antiga, até a antropologia contemporânea, diferem em grande medida no âmbito da nossa abordagem. A nossa preocupação é sobre a pessoalidade iniciada por Locke, pois envolvem a natureza da ação e da própria ética, constituindo o cenário para a compreensão da pessoa na atualidade filosófica. E é com base nisto que apresentamos a proposta de ser pessoa na filosofia africana, que é puramente no âmbito, ou seja, ser pessoa nos conceitos contemporâneos da filosofia africana, para além das outras discussões dentro do reducionismo filosófico da filosofia anglo-saxônica, que poderíamos assistir com grandes americanos, o Harry Frankfurt, o próprio Peter Singer, é uma questão da pessoalidade e não do personalismo
que a filosofia africana tem como essência. Então, estas implicações, e esse é o meu grande contributo para terminar, dizer que a filosofia africana, e no âmbito deste diálogo tripartida, que eu chamo desse diálogo entre Angola, Moçambique e Brasil, deve se rever não a partir dos atributos inatos, mas é a partir da própria ética, da resposta que temos das nossas ações, que nos determinam como seres pensantes ou como seres da pessoalidade. Dito isto, paro por aqui e acho que poderíamos aprofundar isto com algumas perguntas e algumas intervenções de alguns colegas, sobretudo os moçambicanos, que, na verdade, nós temos um contato direto desses autores que também bebemos, e ouvir também do Brasil, para melhor engrandecimento dessa minha proposta, que é, de facto, contemporânea para o enriquecimento da própria filosofia africana contemporânea. Muito obrigado e espero as vossas contribuições. Boa noite, bom dia, boa noite para Moçambique, aqui é boa noite, né? Em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite e vou aqui trazer a filosofia para refletir sobre a questão de gênero, e trago aqui a proposta de reflexão como quando o outro reivindica ser o eu, pensar o gênero e a alteridade a partir da música moçambicana. A reflexão que trago hoje está ligada à questão de gênero, entendida como relação entre homens e mulheres, que pressupõe uma forma de olhar para o eu em um outro. E o nosso argumento para esta apresentação é de que a evolução da música moçambicana, produzida por mulheres especialmente, tende a alterar a situação de conformismo com a condição da mulher como o outro, com base na reprodução de uma visão tradicional para reivindicar uma posição como o eu. A proposta epistemológica, metodológica que trazemos usada para esta reflexão do nosso argumento é o diálogo trazido por Odera Oruka sobre os ságios filósofos, e que os nossos ságios filósofos aqui são as nossas cantoras, compositoras moçambicanas. Oruka define ságios filósofos como sábios de um povo que tem seu próprio modelo de pensamento e explicação de fatos sociais, como vou relacionar um pouco com as ideias que a doutora Stella expressava sobre sábios locais, sendo que apresentamos as nossas compositoras dos anos 90, em que tinham uma perspectiva tradicional diferente da que é apresentada nos tempos de agora. E a nossa teoria deriva da ideia da construção da identidade feminina a partir de seus próprios conceitos, tendo como referência Simone de Beauvoir na sua obra O Segundo Sexo, que traz uma criação de uma nova narrativa onde as mulheres apresentam a sua própria história, deixando de se apresentarem como alteridade, isto é, o outro, para serem um sujeito livre, que é o eu.
Portanto, como dizia, na geração dos anos 90, eu trago aqui as nossas... Eu escolhi duas cantoras, compositoras de cada época, que na época, quer dizer, nos anos 90, as nossas compositoras tinham um caráter, apresentavam um caráter que colocava os homens na categoria de sujeito e as mulheres como objeto, isto é, o outro. E eu escolhi duas cantoras que fazem parte do meu grupo étnico. Uma delas é a Rosiana Jaime, com o título da música Maquero, que significa Minha Irmã, e a Zaida Nshongo, com o título da música, o tema da música, o Nganitekel Nunamina, que significa, na minha língua, Xangana, que significa Não Me Roube o Marido. E a primeira cantora, vou passar aqui a citar alguns trechos da sua música, que revelam também aquilo que é o seu posicionamento em relação à mulher nos anos 90, que passo a citar, né? O lar pode machucar minha irmã se você não seguir o que combinou com seu marido. Tem que saber que o seu marido que é o homem da casa e tu és mulher, não podes imitá-lo, senão vais ser mandado embora e vais sofrer. E a nossa outra cantora da mesma época, Zaida Nshongo, traz aqui um tema que passo a traduzir a partir de alguns trechos da sua música. Não me roube o marido, porque os homens são raros, minha irmã, os homens são como deuses para as mulheres. Então, elas apresentam esta narrativa da sua época, porque isso tem também uma ligação com a forma como elas foram educadas. De acordo com a nossa tradição, as mulheres, elas são educadas para servirem os seus maridos, para seguirem aquilo que os seus maridos determinam, seguirem aquilo que a sociedade impõe às mulheres, o papel que a sociedade espera que as mulheres sigam dentro da nossa sociedade, que são essas responsabilidades do lar. Então, por sua vez, na época, a partir de 2002, mais para cá, século XXI precisamente, nós trazemos aqui duas compositoras moçambicanas. Uma delas é a Lisa James, com o título Miela, a Currila, que significa para de chorar. E a outra cantora, compositora, é a Ivete, com o tema Amiga, e que essas duas cantoras, compositoras contemporâneas, quer dizer, do século XXI, elas trazem esta perspectiva de colocar a mulher, de tentar reivindicar o papel da mulher como um sujeito. E por isso que elas despertam as mulheres nessas suas músicas sobre a necessidade de olhar a mulher como um eu, de colocar a mulher na posição de igualdade, desenvolvimento do respeito entre homem e mulher, criação de espaço para que a mulher possa se expressar, reivindicação dos direitos da mulher e igualdade de gênero. E também despertam nessas mesmas músicas a questão da violência doméstica e que é muito frequente aqui no nosso país, e trazendo à tona todas as coisas que acontecem dentro do lar da família moçambicana. Portanto, o que nós podemos refletir nessa breve apresentação que eu trouxe aqui
é que a filosofia pode nos ajudar a refletir sobre como nós, as mulheres, queremos ser vistas na sociedade, como nós queremos nos posicionar sobre os papéis que a sociedade moçambicana, que especificamente vou falar aqui do meu grupo étnico, que foi o que apresentei aqui com essas nossas compositoras, né? Como é que nós queremos nos posicionar, como é que nós queremos ser vistas dentro dessa sociedade. E será que nós queremos continuar como o outro, como os nossos, como as nossas mães, as nossas avós eram tratadas, como eram posicionadas nos anos 90 e mais atrás? Ou nós queremos construir novas narrativas enquanto autoras das nossas próprias ações, isto é, como sujeitos. Então, eu acho que vou parar por aqui, porque prefiro que esta discussão se desenvolva melhor com perguntas. Espero que tenha passado a ideia desta reflexão que eu queria aqui trazer. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou fazer uma apresentação muito simples que, conforme a minha colega aí me explicou, suscite dúvidas ou provocações ou esclarecimentos. Vou fazer uma apresentação muito simples e breve e o meu título ou o meu modo para pensar é pensamento africano, interfaces paradoxais entre a desobediência e a normatividade epistêmica. Eu vou começar pelo fim do que acaba do título, que é a normatividade epistêmica. Não vou me debruçar muito sobre a questão de normatividade epistêmica e como eu penso a normatividade epistêmica, mas vou esclarecer usando a citação de um filósofo, Stephen Green, que, passo a citar, coloca um paradoxo no texto dele sobre a normatividade epistêmica. Ele diz o seguinte, passo a citar: como devemos dar sentido às nossas avaliações epistêmicas? Julgar uma crença como justificada ou racional, por exemplo, é obviamente pensar algo de positivo. E de forma semelhante, julgar uma crença como justificada ou irracional é pensar algo negativo. Aqui reside, para mim, aquilo que eu chamo de paradoxo. Mas qual é a fonte ou a base destes juízos, do primeiro ou do segundo juízo? Nesse ponto, eu vou pegar o segundo argumento ou a segunda premissa nesse sentido. Olhando o que eu acabo de dizer, o que seria o pensamento africano? Como nós iríamos pensar o pensamento africano? Vamos socorrer primeiro a uma frase muito simples, de um autor africano chamado Severino, de nome Severino Nguyen, moçambicano neste caso. Para mim, o caminho significa um desafio contextual. Esta é a minha ideia. Principal, qualquer caminho epistêmico vai nos sempre sugerir a um contexto, seja por experimentos culturais, experimentos religiosos ou experimentos mentais, mas sempre será contextual ou situacional. Nguyen vai dizer, para pensar o universal, cada homem parte da sua situação específica, particular. Quem pensa o universo é sempre um homem singular, pertencente a um grupo particular situado no espaço e no tempo. Fim da citação. Isto é, para mim, a filosofia africana é um modelo de pensar legível universalmente, que apresenta em si um modelo de pensar que pode ser dito ou denominado crenças, ou que tende a crenças verdadeiras. De forma argumentativa, aí estou no pêndulo da normatividade, de forma argumentativa e justificada racionalmente, dentro de uma categoria de pensamento que eu chamei de contexto. E essa categoria pode ser chamada normativa, desde o momento que seja aceitável para a aquisição do saber.
aquisição aqui pode ser percebida como inquérito para a produção de um determinado conhecimento. As crenças, para mim, podem ser particulares ou universais, produzidas por sujeitos particulares que pensam de forma conceitual e são apresentados através da oratura ou oralidade, mas há uma diferença aqui quando mergulha nos conceitos africanos, oratura, oralidade ou escrita. A filosofia egípcia é aquela que foi dita como uma filosofia particular, porque tinha estas propostas. Colocadas essas duas premissas, a minha provocação ou a minha contribuição para esta mesa é que eu defendo uma filosofia escrita sim, mas para um diálogo de primeira horizontal, a que a Stella chamou, a que a Araíma agora trouxe a partir do testemunho, ou a que Pascoal fez esse casamento, há uma ideia-chave que eu trago isto: diálogo interface ou interfacial, o que estamos a fazer agora. A primeira categoria de pensar e de nos percebermos como sujeitos pensantes no mundo é o diálogo interfacial. Porque depois de um diálogo interfacial, nós podemos encontrar caminhos que nos correlacionam, esclarecer alguns equívocos que andam dentro do pensamento em si. A minha conclusão é: como lidar com um modelo de pensar secular que, ao longo da história do pensamento científico e filosófico, colocou o pensar e o ser africano à margem dos cânones da razão universal? A minha asserção, ou a nossa asserção, é de que a principal característica de qualquer saber filosófico é um pensamento. Saber lidar com a normatividade epistêmica dentro daquele pêndulo apresentado, justificar racionalmente ou razoavelmente, é uma condição de possibilidade que permite qualquer povo produzir um pensamento com pretensão à verdade. Isto vai se chamar filosofia ou não, mas é o caminho. Se julgar uma crença como justificada ou irracional é pensar algo de negativo, por exemplo, citei acima, isto é paradoxal. A desobediência epistêmica que a Stella falou, para mim, e que os outros falaram, só é válida ou deve ter sempre como fundamento uma injustiça epistêmica. Sempre que se manifesta uma injustiça, qualquer que seja, do ponto de vista epistêmico, devemos ter sempre uma desobediência. O pensamento africano, brasileiro, a partir do Atlântico ao Índico, porque nós passamos aqui de Angola, que é o vizinho do Brasil, mas já depois Moçambique situa-se do outro lado da margem do Oceano Índico. Então, o pensamento africano brasileiro é, para mim, atualmente, essa ponte necessária para minimizar uma injustiça sob o ponto de vista hermenêutico, no sentido da Miranda Frick, a justiça hermenêutica, que também é secular, através de um diálogo intercultural proposto pela Stella, proposto pela Raíma, proposto pelo Pascoal, através de um diálogo intercultural formado por teias muito fortes, e essas teias devem ser primeiro epistêmicas, tecidas quase sempre entre fronteiras de pensamento global e local. Então, essas fronteiras vão residir aí. Então, o lugar de escuta interfaciada ou interfacial da oratura para depois a escrita, ou da escrita para depois a oratura, é, para mim, este desafio que se apresenta a partir desta mesa de hoje. Obrigado. Está com o microfone desligado, professor. Ótimo, esqueci desse detalhe. Eu queria agradecer a vocês pelas exposições, Raima, Pascoal, Estélia e Manuel. Eu tinha originalmente pensado em fazer uma intervenção, mas eu vou preferir abrir espaço para que os nossos colegas que estão nos assistindo, alguns colegas muito valiosos aqui, o professor Mauro, Felipe,
o Alisson, Alexandre, e vários outros, Marcelo, que as pessoas possam fazer perguntas e, enfim, fazer troca de ideias. Na verdade, a palestra que eu teria para falar era uma coisa simples, eu posso resumir em uma frase: é necessário conversar, certo? Então, abrimos espaço para as perguntas. Aqui temos já 2 perguntas. Vocês conseguem ver aí, Pascoal? A primeira pergunta, eu acho que é dirigido a todas as pessoas, não sei. Pode-se falar da filosofia africana no singular ou ao plural? Placide Temples, missionário belga no Congo, falou da filosofia banto. É válido para as filosofias angolanas e moçambicanas? Eu acho que vocês todos poderiam responder essa pergunta. Podemos começar pela Estélia. Bom, para dar resposta a essa pergunta, acho que já no título da minha comunicação dizia filosofias africanas, porque se nós quisermos olhar para a África, ela não é um local de unanimidade. Já falávamos aqui com a ideia da perspectiva da intraculturalidade, de querer mostrar que estas culturas todas apresentam-se sob uma perspectiva diferente e cada uma vai contribuir a partir de um conceito. Acabou de falar o Kochola agora, daí que falássemos filosofias africanas. Mas completando ainda esta pergunta, uma opinião pessoal é que a filosofia, no final da história, eu acho que ela não devia ser nem africana, nem ocidental, nem outra coisa, mas simplesmente filosofia. Esta distinção acaba surgindo no seio deste debate que quer inferiorizar, ou seja, a partir do que Kochola esteve a falar agora, por último, da questão das injustiças epistêmicas. Nós falamos filosofia africana, filosofia latino-americana para nos situar, mas o que nós queremos, enfim, é filosofia, um pensamento filosófico. Eu respondo assim a essa questão. Raima? Muito bem, eu acho que diante do que a doutora Estélia falou, não tenho muito que acrescentar, porque acredito que a filosofia é um desejo de todos, né? Não deveria existir filosofia africana, filosofia latino-americana, filosofia ocidental, mas a reflexão deveria ser partilhada, o conhecimento é partilhado, então eu não vejo filosofia ser pensada no sentido singular, né? Mas bom, não sei. Você ouviu a pergunta, Pascoal? Não entendi. A pergunta que o professor André Bertin fez, eu acho que ele caiu novamente. Manuel, fale então, Manuel, você. Está sem som você. Você está sem som. Queria mostrar primeiro o livro do Placide Temples, né? Que é este, né? Filosofia Banto, antes de responder. E, sim, o grande problema, a questão que o professor André Bertin coloca é muito importante, mas o grande problema que se coloca é o que a Estela diz. O que é filosofia africana? Para mim, eu prefiro falar de pensamento africano para depois chegar à filosofia africana. Por quê? Porque o que Araima apresentou é um pensamento africano que pode ser categorizado, que pode entrar dentro de uma nova normatividade e ser pensado a partir do contexto em que ela está pensada e trazer respostas locais. E, quiçá, as respostas locais podem trabalhar com as respostas globais. Então, esta interface, este lugar é o que Placide Temples também chamou a atenção no seu livro Banto Filosofia.
filosofia Banto. Em francês é Banto Filosofia, como o professor André. Filosofia Banto. Porque o que Placer do Tempo vai reivindicar sempre tem que ver com que este sujeito tem que ter lugar de fala. Lugar de fala não no sentido que nós apresentamos, mas no sentido ontológico, como apresentou Pascoal. Porque as explicações e os significados, elas são muitas vezes particulares, são muito mal percebidas. Então, eu digo que a perspectiva do Placer do Tempo é válida na reivindicação, mas precisa de ser aprofundada para dentro dos problemas atuais. Porque o que ele reivindicava era uma perspectiva que bem falou Pascoal, uma perspectiva teológica. Placer do Tempo tinha um alto grau de estudos de teologia do ser dos africanos, mas não tinha desenvolvido muito a questão epistêmica, como esses sujeitos pensam e como esses sujeitos resolvem os problemas, tais como o problema político, o problema da globalização. Estes são novos desafios que Placer do Tempo não é capaz de responder. É mais ou menos nesse sentido que eu digo que a importância de repensar o pensamento é muito, eu gosto muito de dizer essa frase, a importância de repensar, reatualizar e buscar, como disseram os colegas, sempre aquilo que é de positivo para nós seguirmos juntos. É mais ou menos nesse sentido que eu entendo a questão do professor André Bertão. Não sei se foi claro. Lamentavelmente, o professor Pascoal ele não está conseguindo manter a conexão. E, além disso, nós temos aqui uma segunda pergunta que é diretamente enviada para ele. Então, eu proponho fazermos irmos para a terceira questão. Ô, Pascoal. Já estou em linha. Que bom. Você entendeu a questão original que foi feita pelo professor André Bertin? Sim, qual era a questão? A questão era se pode se falar em uma filosofia africana no singular ou no plural, se são muitas filosofias africanas ou uma filosofia africana. Pronto. Se é filosofia ou filosofias, não é? Na verdade, são filosofias. Se é filosofia ou são filosofias. Eu acho que o modus vivendo, o modus pensante é que caracteriza a filosofia. Penso que a filosofia pode ser feita de qualquer forma. Pode ser feita de qualquer forma, desde que estejamos integrados numa epistemologia única do ponto de vista da sua corrente. Agora, não sei especificamente em que sentido que ele aponta essa questão, se é na medida em que eu apresentei a minha proposta, ou em função da ideia dos filósofos de forma individual. E porque um dos problemas, uma das críticas também da própria filosofia angolana, e abro aqui alguns parênteses, é a questão de se fazer a filosofia de forma coletiva. Ou seja, nós não assistimos a nível de Angola, em particular, na nossa região, uma filosofia especificamente individual, tal como assistimos em Kant, assistimos em Platão, etc. Então, a ideia filosófica angolana, até certo ponto, é uma filosofia coletiva, com essas dificuldades de individualismo. Okay. Nós temos ainda, como nosso tempo, nós temos ainda 15 minutos dessa mesa, porque, como são muitas atividades, nós temos uma limitação de tempo. Inclusive, aqui já antecipo o agradecimento ao Eduardo Coqueiro e à Vitória Barbosa, que estão nos apoiando aqui, mas eles também têm outras tarefas. Então, a gente vai encerrar em 15 minutos. Então, para que nós possamos ter ainda esses 15 minutos bastante produtivos, a minha sugestão, então, é que lêssemos aqui as
questões que ainda estão aqui, nós temos ainda mais 4 questões elaboradas, e aí cada um de vocês tomasse a palavra para abordar aspectos dessas questões, certo? E eu antecipo aqui para as pessoas que estão nos assistindo que eu já formalizei um convite para os nossos 3 conferencistas aqui, a Raima, a Estélia e o Pascoal, para que no futuro bem breve, bem próximo ainda de semestre, eles ministrem cursos na pós-graduação de filosofia, cursos abertos, sobre os temas que eles estão abordando aqui. Então, são temas que poderão ser aprofundados com o tempo devido, com a bibliografia e com a possibilidade de uma exposição mais cautelosa e de um debate mais demorado. Então, vocês fiquem atentos aí, sempre acompanhem lá o site do Programa de Pós-Graduação de Filosofia, porque em breve nós vamos estar anunciando esses mini-cursos que os nossos conferencistas vão fazer. Então, vamos aqui, eu vou apresentar aqui as questões que nós temos ainda aqui, as 5 questões que nós temos, e aí cada um de vocês toma a palavra e faz as suas considerações finais para que nós encerremos, tá bom? Então, uma segunda pergunta é dirigida diretamente ao professor Pascoal. Pergunta: qual o papel da história e da memória no personalismo que o senhor apresenta? A terceira questão, e é dirigido a todos vocês. Pensando na estratégia da colonização, de dividir os povos africanos e afro-brasileiros para conquistar, é possível dimensionar o quanto a filosofia tem a ganhar com esse encontro que nós estamos fazendo aqui entre países de língua portuguesa, e Brasil, Angola e Moçambique, com a maneira de enfrentar essa herança colonialista? Quarta questão, é dirigida à professora Raima. Como pensar a interseccionalidade no contexto africano? Penso, sobretudo, o reconhecimento dos direitos e das liberdades das pessoas que são LGBT, né? Lésbicas, gays, travestis e outras pessoas de... E a quinta pergunta, também dirigida a Raima: como você vê a questão da sororidade entre estas 2 gerações de moçambicanas? Há conflito geracional na transmissão desses saberes? Como as novas gerações encararam esses antigos saberes? E, por fim, ainda dirigida à professora Raima, quão significativo e como você correlaciona os mulherismos na sua pesquisa, se possível? Faz uma breve diferenciação com o feminismo. Então, cada um de vocês toma... ainda tem mais uma 7ª questão aqui. Há no debate acadêmico em Angola e em Moçambique a discussão acerca da possibilidade de encarar Agostinho Neto e Samora Machel como filósofos? Então, vocês tomem a palavra aí naquela mesma ordem: Estélia, Pascoal, e depois Raima e Manuel. E fazem também as considerações finais para se despedir. Ok, mais uma vez, cumprimentar a todos. Eu vou olhar para 2 perguntas específicas. A primeira diz respeito à questão de separar, né? Dizia que a colonização teria separado os povos africanos e afrodescendentes com o objetivo de colonizar. Como é que este abraço atlântico, como dizia o Cochol, do Atlântico ao Índico, pode ajudar a uma certa união? Eu penso que é exatamente este o objetivo deste debate. E como eu já dizia na minha apresentação, parece que essa separação advinda da colonização levou a uma certa tendência de nós nos posicionarmos em relação ao Ocidente e nós esquecemos desta relação entre nós. Pena que Estélia caiu. Seguimos com o Pascoal. E quando Estélia voltar, ela retoma a palavra dela. Depois okay, muito obrigado. Em relação à questão que a Estela começou
a detalhar. Também dizer que encontro imensas vantagens, não é? Encontro imensas vantagens nesse reencontro, não é? Eu chamaria disso de reencontro do pensamento filosófico nessas 3 paragens, independentemente daquela postura do colonialista em relação à própria história. Pronto, acho que a Estela, apesar de ter desaparecido, terá dito o essencial em relação a esta questão. Agora, o papel histórico do personalismo de Manuel Munier no âmbito da minha abordagem é precisamente, eu aqui faço menção da própria influência desse personalismo subdividido no intersubjetivismo e no subjetivismo, porque depois assistimos Emmanuel Munier na sua monumental obra O Personalismo, e isto o próprio Ezio Bono faz referência, é o filósofo que de resto faz eco na sua obra, na sua tese sobre o montuísmo, não é? Então, este papel histórico do personalismo influenciou bastante na perspectiva cristã e teológica que nós assistimos ao longo desse pensamento de Ezio. Porque existe, dentro da separação do personalismo, essa ideia de um personalismo cristão e um personalismo ateu, separado por alguns filósofos, mas que nós asseguramos essa distinção de indivíduo e pessoa, indivíduo como objeto e a pessoa como aquela entidade, digamos, aquela entidade de carinho, etc., que também teve alguma influência no próprio pensamento filosófico africano. Acho que, agora, em relação à questão, a última questão, que toca precisamente nós os 4, precisamente entre eu, enquanto Amolano, e os meus colegas moçambicanos, Agostinho Neto, pronto, e na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tem sido uma referência enorme em alguns estudos, sobretudo ligados à própria filosofia da educação. Faz-se algumas reflexões muito sérias e acesas em relação às suas obras, sobretudo a Sagrada Esperança, no âmbito da própria filosofia da educação local. Não sei bem qual é a outra interpretação que os colegas moçambicanos teriam em relação a Samora Machel. De resto, sinteticamente, são as respostas que eu tenho em função daquilo que me foi colocado. Sim, boa noite. Estamos mesmo com pouco tempo, não sei se vou terminar todas as questões, mas vou tentar fazer um comentário assim de uma forma meio geral. Quanto à interseccionalidade, essa questão no contexto africano, não sei se posso explicar como deve ser, dar a minha opinião no contexto africano, mas posso fazer isso no contexto moçambicano, especificamente daqui do Sul, em que nós estamos ainda muito ligados à tradição, e a nossa tradição ainda se encontra num contexto fechado, em que esta questão das desigualdades sexuais ainda são vistas como tabus na maior parte da população moçambicana, sendo que a maior parte da nossa população se encontra no meio rural e que ainda se encontra neste contexto fechado de ação através das nossas culturas, hábitos e crenças. Quanto à questão do conflito,
é o conflito entre essas duas gerações. Claro que isto ainda se pode observar muito, porque estou a falar de duas gerações que ainda vivem no mesmo vivem e coabitam no mesmo contexto, né? Porque estou a falar das nossas mães e a nossa geração. Então, esta questão de colocar a mulher no mesmo patamar que os homens, colocar o homem e a mulher como sujeitos, numa relação de sujeito-sujeito, ainda é vista pela geração anterior como um confronto aos homens, como um posicionamento, entre parênteses, feminista, porque aqui, quando se fala do feminismo, as pessoas logo pensam que é um movimento que quer a igualdade, quer dizer, que quer que as mulheres estejam numa igualdade em relação aos homens, o que choca a geração anterior, porque as pessoas são educadas para seguirem os seus maridos, para obedecerem os seus maridos, para obedecerem os homens, os seus pais. No entanto, o movimento feminista tem esse caráter de pretensão da igualdade de gênero, exaltação da mulher, empoderamento da mulher. Então, estas questões ainda são encontradas no nosso contexto como conflituosas entre a antiga e nova geração. Por isso que ainda se observa essa questão do conflito entre as gerações nesse aspecto. Quanto à questão geral, eu não tenho muito a acrescentar. Digo aqui que creio que esta interação entre estes países vão trazer uma mais-valia para o desenvolvimento do pensamento e da interação filosófica entre os países falantes de língua portuguesa, e espero que tenhamos mais eventos desta natureza para que possamos interagir melhor. E muito obrigada. Ok. Bem, o tempo quase já se foi, mas eu vou responder de uma forma rápida. A questão do professor André Bertin sobre Agostinho Neto e Samora Machel, Moçambique, taxativamente, sim, fez isso. O ano 2018, todas as universidades consideraram como ano Samora Machel. O ano 2019, as universidades consideraram como ano Eduardo Mondlane. Então, essas são formas de as universidades terem um programa em que receberam comunicações e pesquisas ligadas ao pensamento em todas as áreas. Não foram pensados Samora Machel e Eduardo Mondlane como filósofos, mas como pensadores. Cada um ia trazer, a partir da área de trabalho onde estava, que pensamento contribuiu para que este determinado político ou revolucionário para isso. Essa é a primeira questão. Por último, para tentar responder duas questões ao mesmo tempo, há uma questão que me fazem sempre. Fizeram-me em Portugal, fizeram-me em Espanha, fazem-me aqui no Brasil. Olha, depois desse tipo de conferência, pergunto, olha, existe uma filosofia sistemática africana? A resposta que eu dou é simples. Sim. Basta ir a qualquer biblioteca africana e ver todos os escritos sobre filosofia africana. Isso é filosofia sistemática africana. Não há um cânon comum. Então, eu gosto de responder simplesmente isso. Existe, sim. Agora, quanto à questão se Temple não falou pelos africanos, é uma questão muito detalhada que precisaria de muito tempo por causa do contexto em que ele escreveu. Nós só temos 30 anos de independência. Temple é muito antigo e ele escreveu porque tinha oportunidade de escrever. E os africanos não tinham oportunidade de escrever e nem escreviam a maioria deles àquela altura. Obrigado. Encerramos, então, a professora Estélia cumprimenta todos os nossos convidados e a assistência. Muito obrigado por ter voltado, Estélia.
Certo. Acho que cortou alguma coisa, mas já tinha chegado mais ou menos a ideia principal da resposta que ia dando. Que ia dando sobre este Atlântico, a produção que vai dar, e é muito importante, de facto, para recuperar esta separação que surgiu da colonização. Sobre a segunda pergunta, vou ser muito rápida, era sobre Samora Machel. Eu mesma, no ano Samora Machel, como se referiu aqui um dos colegas, apresentei, ou seja, fiz aproximações do pensamento de Samora Machel à filosofia, e vejo muita produção respectiva a Amílcar Cabral, tanto em Angola e Moçambique também faz esta reflexão sobre Amílcar Cabral. Agradecer a oportunidade de ter estado aqui nesta mesa. Espero que, como já tínhamos falado, dê bons frutos e que possamos continuar com esta caminhada e concretizar este abraço do Atlântico ao Índico. Um abraço a todos. Muito obrigado. Acabei de ver aqui o pessoal do CEAL, que está presente, muito bom, que é um grupo importante com o qual nós vamos colaborar mais adiante. Agradecer a vocês aqui por terem vindo ao Brasil para fazer essas apresentações. Eu fiquei fascinado, algumas ideias realmente me deixaram muito curiosos para entender um pouco mais, para conversar um pouco mais com vocês. Mas, como eu disse antes, nós, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, já fizemos o convite formal para que os três façam cursos, iniciem cursos no nosso programa sobre esses temas. Nós vamos voltar a conversar depois privadamente para fazer os ajustes, mas eu espero que logo no início de março nós já tenhamos assim uma programação para que a gente possa, de fato, transformar esse nosso primeiro encontro no início de uma cooperação sistemática, porque eu tenho certeza que temos muito a aprender uns com os outros, né? Agradecer a participação das pessoas que estão aqui assistindo, muitos estudantes e professores do Programa de Pós-Graduação em Filosofia. Vi também que pessoas de Angola e de Moçambique estavam presentes. Vocês não imaginam como é precioso para nós termos todos aqui reunidos. Um grande abraço para todos e continuem no nosso congresso e lutando pela esse ar para respirar um pouquinho nesse país que virou uma tragédia incalculável. Muito obrigado. Parem de matar nossos filhos. Parem de nos negar um futuro. Parem de matar os nossos filhos. Parem! Toda mãe que chora, cada órfão, cada viúva, todo viúvo são alvos dessas balas. Elas são mísseis programados para a cor, gênero e localização certos. E acertam. Acertam elas que parem. Acertam eles que amam. Acertam elas que choram. Parem! 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 A negrura da minha pele é história. Ela veio muito antes de vocês e vos sucederão. A negrura da minha pele é berço do mundo. Ela está dentro de tudo, até de vocês. Não fuja de mim. Não adianta me exterminar. Eu não morro. Cada corpo negro que cai ergue dezenas de cabeças, cerra milhares de punhos, ecoa milhões de vozes. Parem de matar nossos filhos. Enquanto quem pede é o amor, a sensatez, a união. Pois das águas calmas também virão tsunamis. Das brisas erguerão furacões. Dos raios virão lanças. Parem, parem. A negrura da minha pele é ancestral da natureza. Parem de matar nossos filhos.